pouquinho ainda de umas coisas que eu ainda preciso falar para a gente adiantar aqui. Bom, eu queria hoje falar para vocês, ainda dentro da regra do inventário, que na aula passada a gente comentou sobre esse estudo, né? Mas a gente comentou muito sobre o inventário judicial, tá? E eu queria hoje comentar com vocês sobre o trâmite burocrático, como é que é avaliado perante a via administrativa, né? Como é que é esse inventário administrativo? Que normalmente vai tramitar pela via cartório, né? Esse passo a passo essencial, inclusive nessa semana, já que é uma semana muito curta, né? Pelo menos para minha aula, né? Eu só tenho aula hoje com vocês. Mas eu postei aí na plataforma alguns textos, na verdade acho que foram dois, né? E um deles está falando sobre o trâmite, né? Acerca desse inventário administrativo, e o outro está falando sobre a questão da incidência tributária do ITCMD, que atualmente ela é progressiva, a alíquota. Isso daqui a pouco eu vou comentar com mais detalhes, mas é importante que vocês não esqueçam como é que devemos realizar esse inventário extrajudicial, passo a passo, né? Como é que nós devemos fazer. E aí o objetivo da aula de hoje é justamente falar isso para vocês, dar algumas dicas, como é que nós podemos iniciar toda essa tramitação acerca desse inventário extrajudicial, tá? A primeira coisa, meus amigos, que vocês têm que fazer é já procurar, justamente conforme eu coloquei aqui, um cartório de notas competente, tá? O início de qualquer inventário, ele precisa ser formalizado perante a via cartorária, ou melhor dizendo, o cartório de notas, que vai assumir o compromisso de formalizar toda a discussão e de inaugurar acerca da análise dos documentos, tá? Por outro lado, não devemos esquecer também que, para que nós possamos avançar no inventário administrativo, também torna-se necessária a contratação de um advogado, né? É importante que o advogado esteja presente nesse momento para que ele venha ali intermediar, até mesmo porque precisará da petição, né? A chamada minuta de solicitação de abertura de inventário extrajudicial. Então, a figura do advogado, ele é de suma importância, né? Porque é o papel que o advogado vai levar para fim de formalizar todas as informações, o chamado plano, né? Que os herdeiros normalmente vão querer para iniciar toda essa discussão do inventário, tá? Então, essas duas principais informações, o cartório de notas e a presença do advogado, são fundamentais para que nós possamos iniciar o trâmite da análise desse inventário extrajudicial, tá? Por outro lado, torna-se também necessário que a nomeação de um inventariante, né, é facultado na via extrajudicial. É só para deixar bem claro para vocês, salvo me engano, acho que até eu expliquei isso nas aulas anteriores, né? Aqui na via extrajudicial, o inventariante ele não é uma regra, tá? Até mesmo porque já existe o prévio consentimento, né, entre os herdeiros. Eles já sabem o que eles realmente pretendem entre si, né? Já existe todo aquele ritual de consentimento, mas pode ser que ainda mesmo com o consentimento, ainda haja a necessidade de nomear um representante direto, que no caso seria esse inventariante, tá? Até mesmo porque o inventariante ele vai ser responsável em administrar o espólio de uma forma direta, né? Ou seja, conservar, gerenciar esse espólio enquanto não define por completo a futura escritura pública do inventário. Então, esse porta-voz, ele até mesmo vai ser de suma necessidade, até mesmo para negociar eventuais dívidas, né, a determinados débitos deixados por aquele decujus, e precisa realizar já essa quitação, com bem antecedência, né? Então, quem é que vai assumir esse porta-voz, né, de gerenciamento é o inventariante, tá? Eu acredito que eu já devo ter explicado para vocês, né, mencionei aquela ordem de preferência, quem é que pode estar figurando, né, na condição de inventariante. Vocês devem estar recordados a figura lá do artigo 617, né, lá do CPC, que ali nós temos uma ordem. Normalmente nós iniciamos pela presença do cônjuge e do companheiro, que já vão iniciar, né, o seu trâmite para fim de representatividade.
Então, só para a gente não esquecer, na via cartorária ou a via administrativa, o inventariante ele é uma faculdade, tá? Ele não é uma exigência comparada à via judicial. Isso vai depender, claro, da natureza da herança que vai ser analisada, que vai ser discutida perante esse procedimento ali de análise, né? Que vai ali tramitar, propriamente dito, na via cartorária. Mas, normalmente, na maioria dos casos, né, as pessoas elas nomeiam um inventariante, que é um representante direto, oficial, né, em prol do interesse do espólio, tá? Principalmente no momento de fazer levantamento de débitos. O inventariante ele vai ser muito útil para negociar aquelas dívidas, né, perante eventuais credores que ali têm todo o direito de acionar os seus créditos, né, de acionar o espólio e resgatar os seus quinhões. E ali o inventariante ele vai negociar em prol do interesse dos outros eventuais herdeiros, tá? Mas não é uma exigência, tá? Pelo menos na via extrajudicial. Isso vai ficar a mera liberalidade a critério dos eventuais herdeiros, tá? Dos outros eventuais herdeiros de querer ou não ter um representante oficial, tá? Depois que, de repente, esse inventariante vier a ser nomeado, é importantíssimo que nós façamos, né, a questão do levantamento das dívidas e dos bens. Isso é importante. Isso também vai fazer parte durante esse ritual da tramitação do inventário, tá? É tarefa não só do inventariante, mas também do senhor tabelião competente, até mesmo em parceria com o próprio advogado, né, para fazer todo esse levantamento de eventuais débitos. E daí torna-se necessário, né, que a gente até busque as chamadas certidões de dívidas, né, que muitas das vezes elas são expedidas, essas certidões de débitos, certidões negativas, para que nós possamos realmente analisar e verificar a eventual pendência de determinadas dívidas, tá? Não existe, eu acho que vocês até sabem disso, né? Não existe conclusão de inventário com pendência de dívida, tá, queridos? Isso daí é uma regra que vocês futuramente, quando estiverem militando, de repente no cível, né? Você não pode concluir um inventário enquanto existir uma pendência de algum eventual débito em aberto, tá? Torna-se necessário que primeiro esse débito venha a ser saldado, venha a ser quitado, muitas das vezes perante o próprio espólio, né, perante qualquer outro tipo de herança ali que está sendo analisada e discutida, mas que venha a ser saldado imediatamente essas dívidas, tá? Uma vez saudadas, aí sim, a gente continua avançando na tramitação do inventário, visando justamente a sua conclusão. Mas, enquanto existir débitos, nós não podemos ainda finalizar, tá? Isso é bom deixar bem claro. Muitas das vezes as pessoas me perguntam, sim, mas eu ainda não consegui obter, por exemplo, essa escritura propriamente dita, etc. Por quê? Muitas das vezes já existe ainda uma dívida ali que está pendente, né? E aí, para você descobrir se realmente existe uma dívida, muitas das vezes, né, você vai obter as chamadas certidões, você vai solicitar que o próprio cartório competente, né, ou qualquer outro órgão público, de repente uma secretaria de finanças, a própria secretaria da Fazenda, né, você pode solicitar certidões negativas de débitos. E ali vai constatar se realmente existe ou não alguma pendência fiscal, tá? Ou até mesmo de algum determinado feito que já havia sido realizado no passado pelo decujus, tá? Claro que vocês devem estar se perguntando, professor, isso normalmente sempre perguntam, né? Quem é que vai pagar as dívidas? Será que são realmente os herdeiros? Será que realmente nós somos obrigados a pagar aquela dívida deixada pelo decujus? Olha, teoricamente, né, regra geral, isso vai depender muito, principalmente da análise do caso concreto, né? Eu já vi situações, por exemplo, em que as dívidas, de repente, foram até saldadas ou até perdoadas, tá? Vai depender daquilo que está prescrito, principalmente na questão contratual, tá? Financiamento bancário, a obtenção de algum empréstimo, tá? Isso é muito relativo, porque normalmente nós temos que realmente verificar a análise contratual, das cláusulas contratuais. Porém, teoricamente, quem vai saldar a dívida é o espólio, tá? Isso aí é uma regra clássica, porque você aciona o espólio imediatamente, cuja representatividade o senhor já sabe que é do inventariante, e ali ele vai saldar a quitação dessas dívidas, tá?
Obviamente que os herdeiros serão acionados, porque eles estão em sintonia diretamente associado à pessoa daquele de cujos, principalmente os descendentes, tá? Então, dentro desse panorama, precisa alguém perante os credores, no caso o espólio, né, precisa saldar esse compromisso de débitos. Como já havia falado anteriormente, quando você comprova, aí a gente avança no trâmite do inventário, tá? Mas nós não devemos também esquecer, as dívidas deverão ser saldadas desde que respeitem o limite do exercício da força da herança. Foi até uma vez uma questão que caiu nesse sentido, né? Não me lembro qual foi o concurso, mas mencionou, né? As dívidas deixadas pelo fulano de tal, pelo falecido, sim, deverá ser saldada, deverá ser quitada, acionando, na maioria dos casos, o próprio espólio, a herança, né? Contanto que respeite o seu limite, tá? Não podemos, de repente, acionar o espólio em uma dívida que ultrapasse aquele valor que, de repente, o espólio tem a ofertar, tem a oferecer para fins de quitação. Isso daí já está fora da cogitação, tá? Mas, uma vez saldada, uma vez quitada, já respeitando o limite, aí sim o inventário tranquilamente vai avançar, tá? Por outro lado aqui, como eu coloco aqui no material de vocês, os órgãos, eles vão ser oficiados, eles vão ser acionados imediatamente. Daí a tarefa do inventariante, né? Porque ele vai trabalhar em sintonia juntamente com o próprio advogado, que ali eles vão, de uma certa forma, obter essas informações desses órgãos na oferta dessas certidões negativas, conforme eu já havia falado para vocês, para que realmente a gente se descubra, né? Será que existe alguma pendência de algum débito em aberto deixado por aquele determinado de cujos? Então, torna-se contundente que esse trabalho venha a ser acionado perante esses órgãos, tá? Esse pedido torna-se importantíssimo que já seja apresentado de imediato, viu, gente? Muitas das vezes torna-se até contundente, situações até, podemos dizer, até enigmáticas. Como assim, professor? Eu já vi situações, por exemplo, de inventário que pensava-se que tudo já estivesse saldado, quitado, né? Tomara que isso realmente aconteça, a oferta dessas informações venha a ser concluídas até antes da conclusão do término do inventário, tá? É tarefa dos órgãos já informarem, justamente com essas certidões negativas, que não existe mais débito. Por quê? Porque se de repente você conclui o inventário, olha só, se você vai concluir o inventário com pendência, pode ser que posteriormente algum herdeiro vá acionar, né? Vai ingressar com uma ação de cobrança, com o intuito único e imediato de resgatar aquela dívida que ali deixou de ser paga durante o andamento do inventário. Então, muitas das vezes, esses credores que não conseguiram obter no primeiro momento, aí eles vão acionar o judiciário, né, com as suas ações de cobrança para depois obter o resgate daquelas dívidas que já previamente deveriam ser saldadas, mas aí muitas das vezes deixaram de ser. E aí é claro, né, que o valor vai ser muito maior comparado àquele prévio valor, tá? Então, onde eu quero chegar para vocês, futuros juristas, né? Toda vez que for realizado o inventário, você precisa já de imediato, durante o andamento do inventário, já obter essas respostas a fim de você verificar sobre essa declaração dessas dívidas, tá? As dívidas precisarão já ser declaradas no decorrer do andamento do inventário, tá? Caso exista alguma pendência posterior, aí torna-se um risco, né? Porque aí o credor, já que ele não obteve no primeiro momento, ele vai acionar o judiciário, né? E aí você já viu, né? Porque muitas das vezes já ocorreu até a partilha. Aí o credor vai ser obrigado a acionar imediatamente aqueles determinados herdeiros, levando em consideração o quinhão recebido por cada um, que é muito mais problemático, né? Por isso que é importante que a declaração dessas certidões já sejam ofertadas de imediato durante o andamento no transcorrer do inventário administrativo. Seria até interessante que vocês anotassem isso que eu estou dizendo, né? Porque nós estamos no procedimento burocrático que está tramitando na via cartorária, né? E ali é o momento de tudo ser explanado, de tudo ser informado, né? Caso haja alguma pendência, aí sim, se mesmo já concluído o inventário, já finalizou, mas se resgatar ainda uma dívida em aberto, esse credor terá todo o direito de buscar uma ação de cobrança lá na via judicial com base justamente nessa dívida que deixou de ser paga durante o andamento do inventário. E aí se torna muito mais prejudicial, tá?
Isso é bom sempre deixar bem claro que normalmente as pessoas, porque eu me esqueci de declarar aquela certidão, né, aquele determinado documento deixou de ser apresentado no primeiro momento, mas aí a pessoa pode correr um risco, né? O espólio pode ser acionado posteriormente já na via judicial, tá? Com relação aos bens, as pessoas me perguntam muito, que tipo de bem, professor, ou bens nós vamos declarar no inventário, tá? É óbvio, senhores, que nós temos que levar em consideração a natureza dos bens de natureza patrimonial, tá? Os não patrimoniais também tornam-se evidentes, né? Principalmente a questão de reconhecimento de prole. Mas, normalmente, nós observamos os bens corpóreos, né? No caso aqui, os imóveis, e também os bens móveis, tá? Tudo que for direcionado à natureza desses acervos, aí você vai ter que formalizar e juntar durante o percurso do inventário, tá? Como, por exemplo, escrituras, né? Por exemplo, se for algum bem móvel, de repente algum automóvel, né? Aí você junta ali um documento propriamente dito do Detran, né? De repente até um DUT, tá? Algum contrato de prestação de serviços que pertenceu àquele de cujos, tá? Tudo ali deverá estar direcionado durante o andamento desse inventário, tá? Detalhe, com relação aos bens imóveis, tenhamos a inteira convicção, precisará estar todos formalizados com seus números de matrículas contundentes, né, suas escrituras averbadas e reconhecidas, tá? Caso aquele determinado bem imóvel ainda não esteja definitivamente matriculado, averbado, registrado, precisa, por primeiro, formalizar esse trâmite, tá? Não pode o inventário iniciar, propriamente dito, com algum acervo imóvel que ainda não esteja definitivamente matriculado, tá? Inclusive, até mesmo a secretaria, né, das próprias prefeituras, por exemplo, de habitação, muitas das vezes as pessoas até chegam, né, o cliente, porque eu tenho um título de posse de terra que foi concedido pelo poder público municipal. Só que aí eu pergunto muitas das vezes para os clientes, mas existe já, ele está formalizado, já existe matrícula? Doutor, muitas das vezes ainda não obtivemos ainda a matrícula. Então, primeiro, precisará buscar essa informação perante a Secretaria da Habitação competente para que gere justamente esse número de matrícula e depois vai ser averbado em cartório, tá? Porque isso tudo deverá ser discriminado. Então, eu não posso trabalhar no reconhecimento de um acervo se este acervo ainda não está definitivamente registrado naquele livro de notas competente, com o número de matrícula, tá? Então, isso é importante também que seja analisado dentro do inventário, tá? Para a natureza dos bens imóveis, principalmente aqueles que ultrapassarem o valor acima de 30 salários mínimos, né? Existe até essa regra lá no Código Civil. Precisará da presença obrigatória da escritura pública naqueles acervos que ultrapassarem o valor de 30 salários mínimos. Aí torna-se contundente que isso seja formalizado, tá? Então, repito, qualquer tipo de natureza patrimonial de acervo, imóveis ou bens móveis, tá? Você precisa também apresentar toda essa materialidade documental, tá? Isso daí a gente não pode deixar de não observar durante o inventário. Depois que você formar os autos com esses documentos, né, depois que você já tiver, se for o caso, até nomeado previamente o inventariante, depois que essas dívidas já tiverem sido saldadas, né, através do meio de comprovação, que no caso vai ser as certidões negativas de débitos, que ali já vai informar, né, que você vai solicitar, para que ele realmente comprove que não existe mais débitos. Agora, o próximo passo, dentro da esfera administrativa, é já realizarmos o pagamento, finalmente, do ITCMD, tá? O chamado Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Esse imposto é uma regra, nós não devemos deixar de não observar. A natureza do recolhimento dele, eu acho que os senhores já até sabem, né? A natureza é estatal, tá? Que esse recolhimento, é bom deixar bem claro para vocês. O recolhimento do ITCMD, meus amigos, ele deve acontecer antes de finalizar por completo o inventário, tá? Não existe inventário concluído sem que previamente não haja, por primeiro, o recolhimento do ITCMD. É bom vocês também anotarem essa observação, isso cabe também uma observação que o inventário, para ser
finalizado, por primeiro, professor, eu devo o quê? Por primeiro, Vossa Excelência precisa recolher o imposto. Você vai recolher para a esfera estatal, tá? Lá para a Secretaria da Fazenda competente, para a Cefa. Todo o trâmite vai ser formalizado perante esse órgão, tá, gente? Você vai iniciar por eles e vai finalizar também por eles, certo? Uma coisa é bom deixar bem claro aqui. No nosso estado do Pará, a alíquota, a partir de 2020, eu acho que até coloquei um material aí para vocês na plataforma, né? Que até então, até antes de 2020, nós nos subsidiávamos de uma cota, né, de um percentual de 4%. Então, era uma das mais altas do Brasil, né? Porque variava até então de 1 a 4%. E o estado do Pará, até antes mesmo do início da pandemia, estava nesse percentual, tá? Depois, obtivemos uma nova resolução, né, já no ano passado, em 2020, que transformou aquela alíquota fixa de 4% agora no patamar progressivo, tá? O que quer dizer progressivo, professor? Nós vamos levar em consideração um percentual que varia de 2 a 6%, com base em uma tabela, tá? Essa tabela, que nós chamamos de unidade progressiva fiscal, ou unidade pronta fiscal, tá? Essa unidade vai levar em consideração o valor final daquele espólio. Ou seja, se aquele espólio está preenchendo o valor X, indubitavelmente nós vamos incidir o percentual, por exemplo, de 2%. Só não me lembro agora aqui de cabeça, porque você vai ter que realmente verificar lá mesmo no site da Secretaria da Fazenda que existe já essa tabela, tá? E ali vai te informar. Ah, professor, o valor da nossa herança, o valor do espólio vale X. Vamos imaginar, vale a R$ 200.000. Esse valor final, que já foi feita a avaliação, etc. e tal, está enquadrando no percentual, por exemplo, mínimo de 2%. Indubitavelmente sim. Aí você vai resgatar, esse valor vai incidir sobre o valor, né, dentro daquele determinado, do valor total de 200 mil, você vai retirar esse valor ali que vai pagar o ITCMD. Lembrando aos senhores que o valor do ITCMD, ele não incide sobre o valor total, ele vai incidir sobre o valor venal daquele determinado acervo, tá? E, teoricamente, é um valor menor comparado ao valor absoluto. Claro que isso vai ser comparado perante o próprio avaliador. Uma vez você formalizando a avaliação da sua herança, ali o avaliador já vai te informar qual é o valor venal daquele, por exemplo, aquele bem imóvel, né? Que ali normalmente já existe até nos carnês dos IPTUs. Eu acho que você já deve ter verificado que ali existe um valor totalmente, muitas das vezes, menor comparado ao valor de mercado. E aí, com base nesse valor venal, que você vai resgatar esse percentual do ITCMD, tá? E essa tabela, conforme eu já havia mencionado, a Cefa nos apresenta, que varia de 2 a 6%, tá? Desse recolhimento, uma vez formalizado, aí sim vamos completar futuramente o inventário. Então, primeiro há a necessidade de você recolher, para que depois a gente venha concretizar esse determinado inventário, tá? Agora, como é que é feito esse trâmite, professor, perante a Cefa? Toda vez que você iniciar a burocracia de buscar esse determinado imposto, para recolher esse imposto, por primeiro, torna-se evidente, isso aí até o advogado faz, nós fazemos, que você vai preencher uma determinada declaração no próprio site da própria Secretaria da Fazenda. Existe lá um relatório eletrônico, um formulário, que ali você vai preencher as informações, né? Você vai informar quais são os acervos, se existe determinados bens móveis ou imóveis, tudo ali você vai discriminar nesse determinado formulário eletrônico que a própria Cefa vai disponibilizar. Aí nós vamos ali digitalizar, né? Nós vamos informar, né, principalmente o chamado valor venal, né? Se for determinado bens imóveis, tá? Se for bens móveis, temos que levar em consideração aquele valor que ali foi adquirido, esse determinado bem móvel, né? Principalmente a nota fiscal, o recibo, tudo ali você vai preencher nesse determinado formulário. E à medida que você for preenchendo, depois que for finalizado, vai haver uma computação, né, um cálculo final, que ali você vai saber de antemão quanto vai ter que pagar com base justamente nesse imposto.
isso é feito de uma forma automática. À medida que eu for preenchendo as informações nesse formulário, a própria Cefa já vai calculando, né? Retirando ali aquele percentual específico. Agora, indubitavelmente, professor, vai ser gerado depois. Depois que eu preencher o meu formulário, vai ser gerada uma guia de recolhimento, tá? Que nós chamamos justamente essa guia para você proceder o pagamento desse imposto, tá? E aí você tem um prazo de até 7 dias para formalizar a quitação desse determinado imposto que ali lhe surgiu com base nessa guia de recolhimento. Quando você formaliza o pagamento, normalmente a Cefa tem até o prazo de 48 horas para avisar os bancos competentes que ali já foi realizado o pagamento com bom êxito. Os bancos também vão emitir, podemos dizer, uma confirmação. Depois que for confirmado, gente, esse recolhimento dessa guia, tá? Depois que os bancos computarem, podemos dizer assim, todo o procedimento, aí a Cefa vai te expedir uma certidão oficial de quitação do pagamento do ITCMD. Esta certidão oficial de quitação é importantíssima, porque uma vez recolhida essa certidão, você novamente vai informar o seu cartório de notas competente para que este cartório, propriamente dito, depois vá mandar oficiar a Procuradoria do Estado. Olha só como é a burocracia, né? Então, tudo vai ser realizado passo a passo. Eu vou fazer o formulário, né, eletronicamente, que está disponibilizado no site da Cefa. Vou informar todos os acervos, bens móveis, bens imóveis. Vou informar também a natureza dos herdeiros, né, a legitimidade, vou ter que qualificá-los, os endereços, documentos pessoais, tudo ali eu vou digitalizar, né? Todo um procedimento de passo a passo. Aí sim, depois que eu finalizar, né, os acervos, os valores eu já informei, aí vai haver a computação do valor do cálculo do PCMD, que vai ser realizado pela própria Cefa, tá? Vai gerar uma guia de recolhimento, tá? Que normalmente você deverá pagar juntamente com os outros herdeiros, né? Normalmente, se tratando de mais de um herdeiro, vai ser formalizado um valor específico para que cada um venha a recolher. Uma vez me perguntaram sobre isso, professor, como é que é feito esse pagamento? É um pagando por todos ou cada um vai pagar o seu? Havendo mais de um interessado, né, vai gerar um recolhimento para cada um. Isso é bom para deixar bem claro, né? Porque existe lá os locais específicos que ali você vai discriminar a presença dos herdeiros, tá? Então esse valor vai ser formalizado vai ser rateado perante a eles, tá? Agora, pode ser que haja necessidade somente de um único herdeiro. Se for apenas um único herdeiro, claro que o recolhimento somente da sua competência, tá? Depois que você paga essa guia, conforme eu já falei para vocês, só recapitulando, né? Aí tem 7 dias, você tem até 7 dias para pagar. Depois que você pagou, tem 48 horas para computar no sistema, lá do sistema bancário. O banco informa para a Cefa. Aí a Cefa, depois que for oficializada pelo banco, ela vai te dar uma certidão de quitação do pagamento do imposto. Tudo também eletronicamente, viu, queridos? Tá? Você resgata também essa certidão no próprio site da própria Secretaria da Fazenda, porque vai gerar um número de protocolo. Tá? Você vai ali até cadastrar um e-mail oficial, que muitas das vezes essa certidão vem até pelo seu próprio e-mail. Tá? Aí esta certidão de quitação do imposto, você resgata, conforme eu já falei, né? Aí depois você vai voltar para o seu cartório de notas, levando essa certidão, você ali já comprova que já recolheu o pagamento do imposto. O cartório, uma vez obtendo essa certidão, ele vai expedir, juntamente com aquela cópia da minuta, né, da petição do advogado, e vai encaminhar para a Procuradoria do Estado, né, o corpo jurídico, né, porque a tarefa da Procuradoria do Estado é verificar todo o andamento. Como é que foi feito o pagamento do imposto, se foi recolhido de uma forma satisfatória, se a petição do advogado está confirmando todas aquelas informações que já haviam sido confirmadas naquele relatório eletrônico da própria Cefa. Tudo ali vai ser analisado pelo corpo jurídico dos procuradores, tá? Quando a Procuradoria do Estado deferir não só a minuta ou a petição do advogado, mas também confirmar que o imposto foi recolhido com bom êxito, que a certidão realmente foi emitida com sucesso, que não existe nenhuma irregularidade, que não foi feita nenhuma irregularidade,
depois do aval da Procuradoria do Estado, aí sim a Procuradoria ela oficia o cartório, aquele cartório que você inaugurou, né? Aí sim você vai estar apto o suficiente para buscar a tão sonhada escritura pública do inventário administrativo. E aí já é o parecer final, né? Aí normalmente os alunos me perguntam, mas professor, como é que nós vamos saber? Quando é que nós vamos resgatar essa escritura pública? Como é que vai ser esse procedimento, né? A própria Procuradoria do Estado, meus amigos, ela vai oficiar o cartório, como já havia mencionado, e ali ela vai expedir já um dia específico, ela já vai informar, né, um dia, um horário específico, para que, de repente, os herdeiros todos ali possam estar reunidos naquele determinado cartório competente. O cartório ele vai oficiar, né, muitas das vezes por uma mensagem de WhatsApp, muitas das vezes por uma carta, né, por um ofício, e aí os herdeiros vão tomar ciência desse comunicado e vão se fazer presente nesse dia, nesse horário que o cartório ali agendar. Esse dia é para quê, professor? Esse dia é para você justamente obter essa escritura pública definitiva do inventário. Então, percebamos juntos que não é de uma hora para outra que você vai obter de imediato essa escritura, né? Antes de você obter essa escritura, é claro que você precisa, por primeiro, ter perpassado até mesmo para fins de minutas de apresentação, na petição, e até mesmo da Secretaria da Fazenda. Você já recolheu o imposto, tá? Para que depois seja oficiada a Procuradoria do Estado, aí sim vai fazer uma análise, que normalmente é uns 15 dias. Tem até um aluno que me perguntou hoje de manhã, professor, quanto tempo a Procuradoria dá o seu parecer? Normalmente varia de 10 a 15 dias, tá, gente? Depois que ela obtém essa certidão de quitação, normalmente 10 a 15 dias ela dá um parecer final acerca desse recolhimento do imposto e acerca das informações da minuta do advogado, né? Aí ela responde para o cartório, né? Ela confirma, ou seja, ela dá o aval, tá? Permitindo que o cartório agora convoque esses herdeiros naquele dia, naquele horário específico, né, para que todos ali possam se reunir e finalmente assinar a tão sonhada escritura pública, tá? Então, para essa escritura pública nascer, podemos dizer assim, numa linguagem coloquial, significa dizer que previamente você cumpriu, né, com todas as etapas anteriores, principalmente a mais importante, que é o recolhimento do imposto, tá? Teve também uma pergunta bem curiosa, que uma vez me perguntaram também, professor, mas eu não tenho dinheiro, os herdeiros não têm condições de recolher o pagamento do ITCMD. Tá? Muitas das vezes, você sabe que não é tão barato assim. E vai incidir sobre o valor venal, muitas das vezes esse valor também é alto, tá? Conforme justamente está o tabelamento. Aí aquilo que eu já falei, eu acho que até comentei com vocês na aula passada. Paralelamente, você vai solicitar uma petição, né, solicitando uma isenção de gratuidade, tá? Lá para o judiciário, comprovando justamente o estado da hipossuficiência, e esta petição depois vai ser direcionada para a via administrativa, com base justamente no aval do juiz, né, da decisão que ali foi vier a ser formalizada. O juiz vai dar ordem para que, de repente, isente aqueles determinados herdeiros do pagamento do recolhimento do imposto, desde que você tenha comprovado o benefício da gratuidade. Isso é perfeitamente possível, tá, queridos? E nem sempre, na maioria dos casos, você vai recolher, dependendo do estado oficial concreto. Pode ser que eu esteja enquadrado numa condição de hipossuficiência, mas eu preciso comprovar. Então, paralelamente, eu vou obter, eu vou ingressar com pedido de reconhecimento, de isenção de gratuidade. Isso, normalmente, o juiz ele formaliza por decisão definitiva, já de sentença, né, ou até mesmo interlocutória, em alguns casos, né? E aí, essa decisão vai ser oficiada para aquele cartório imediatamente para que o cartório venha te eximir do pagamento, não só o cartório, né? A própria Cefa vai receber também uma cópia dessa sentença para que venha te eximir do pagamento do recolhimento do imposto, tá? É uma situação excepcional, mas que torna-se perfeitamente possível, tá? Ah, tá. Só para a título de curiosidade, porque eu não olhei mais o material, tá? Eu queria que vocês anotassem aí a súmula 113 do Supremo, tá? Do STF. É aquilo que eu falei para vocês. O ITCMD, gente, ele é calculado, tá? Ele vai incidir, no caso, se tratando de bens imóveis,
com base no valor venal propriamente dito deles, tá? Então, esse valor venal, principalmente os bens imóveis, que normalmente já está discriminado ali, teoricamente é um valor menor comparado ao valor absoluto desse determinado bem, ali que o imposto ele vai adentrar, tá? Isso aí já é uma decisão sumulada já de muito tempo, é uma súmula que o STF já havia consolidado já faz bastante tempo, mas é importante também que os senhores saibam, tá? Que isso daí, para não gerar nenhuma nulidade, a própria Cefa já está ciente desse procedimento jurídico, com base na súmula 113, tá? Então isso é importante, se vocês puderem anotar, é fundamental. Por fim, professor, a escritura pública, uma vez ofertada, oferecida para os herdeiros, mas a questão é, o plano da partilha, as cotas definidas, né? Isso daí os herdeiros já tiveram todo o cuidado essencial para que previamente já informasse ali na minuta do próprio advogado o plano de partilha, né? A cota que cada um vai resgatar. Agora, o grande desafio é posteriormente cada um desses herdeiros somente possibilitar a transferência da titularidade, do domínio da posse da propriedade definitiva em prol dos seus interesses, tá? Ou seja, eu vou ter que agora acionar alguns órgãos competentes, né, para que possibilite essa mudança de transferência de titularidade. Porque até então estava no nome do fulano de tal, mas já faleceu. Já temos agora a escritura pública e vai se tornar até mais fácil, né? Agora a tarefa dos herdeiros é só atualizar essas informações, fazer com que haja essa mudança de titularidade, né, para fins de reconhecimento definitivo da posse e propriedade. Então, os herdeiros, depois que eles obtiverem a escritura, eles tranquilamente podem atualizar todos os seus cadastros, né, e aí solicitar que agora haja essa transferência da titularidade em prol dos interesses deles, tá? Desde que obtenham já essa escritura pública, tudo bem? E a pergunta que não quer calar, professor, isso perdurará por quanto tempo, né? Nós estamos aqui, paralelamente, nos subsidiando da regra de 60 dias, né? Normalmente, a mesma regra que se aplica lá para o inventário judicial, salvo me engano, acho que é no artigo 610 lá do CPC, também nós vamos utilizar como parâmetro aqui na via administrativa. Teoricamente, o inventário ele perdura durante esse determinado intervalo temporal de 60 dias no máximo, tá? Pode ser que perpasse, vai depender principalmente, muitas das vezes, do caso concreto, muitas das vezes você saldar o pagamento de um imposto, né? Ou de obter a resposta de algum ofício, de alguma certidão, mas teoricamente em 60 dias tudo, em até, né, 60 dias tudo já está definitivamente concluído nesse inventário, tá? Por outro lado, né, agora a gente mudando aqui a nossa folha do nosso caderno, eu queria também iniciar com vocês hoje o comentário da partilha, tá? A partilha, ela já é somente uma consequência, que tanto também poderá transcorrer, quer seja na via administrativa, né, e também na via judicial competente. Regra geral, na maioria dos casos, você busca o reconhecimento de uma partilha judicial, tá? Por quê? Porque vai depender do caso concreto se realmente existir algum inconveniente, se existir algum litígio, né? E aí os herdeiros, eles vão ter que elaborar um plano, um esboço de uma partilha, tá? Desde que você também peticione para o devido processo legal. Agora, em se tratando de inventário administrativo, não necessariamente. Você já pode buscar na própria minuta daquele advogado ali que já vai elaborar como é que deverá ser formalizada a partilha, levando em consideração o interesse daqueles herdeiros, tá? Então, a partilha, ela vai por fim, por completo, a esse estado de indivisão desta herança. Você já sabe que nós já comentamos isso no passado, né? A herança vai deixar de existir com a partilha. Aquele estado de indivisão, aquela incerteza, aquela expectativa de direito, com a partilha nós não vamos mais obter justamente todo esse procedimento de incerteza. O que era meramente um direito que até então, será que realmente vai existir esse direito? Será que vai existir a concretização? Se existir essa dúvida, meus queridos, com a partilha,
nós vamos obter o direito líquido e certo, tá? Então, essa universalidade com a partilha, ela vai por fim. E isso é importante que nós não esqueçamos, tá? O início da partilha, no caso propriamente dito, da via judicial, tá? Primeira providência, nós já sabemos. Qualquer trâmite para que nós possamos buscar essa partilha, a primeira providência essencial torna-se importante o quê? Já previamente que nós comprovemos esse pagamento desses impostos, tá? As dívidas de imediato já devem estar saldadas. Mesma coisa, o inventário não pode ser finalizado, a partilha ainda não pode ser concluída se ainda existir pendência de débitos. Como é que nós vamos saber, professor? Aquilo que eu também já expliquei para os senhores. Vamos ter que obter certidões negativas de débitos para realmente comprovar a tese se existe ainda dívidas em aberto. Se de repente existir, precisamos por imediato saldar. Já sabemos a alternativa, né? Por imediato acionar o espólio ou, de repente, se for o caso, já um contexto que leve em consideração a cota daqueles herdeiros, tá? Agora, se de repente essa dívida não for saldada, ou melhor dizendo, eu já fiz a partilha, mas mesmo assim, posteriormente, obteve-se ainda uma dívida em aberto. É claro que a tarefa dos credores, né, acionar o judiciário com uma ação de cobrança, aquilo que eu falei com vocês no inventário. Isso pode acontecer. Pensamos que já está tudo concluído, mas se estiver ainda algo em aberto, os credores resgatam posteriormente. Só que aí o prejuízo vai ser maior, o valor, consequentemente, vai ser superior àquilo que estava até então se tramitando, tá? Então, a partilha para iniciar, primeira providência, já entendi. Pagamento de débitos, isso tem que estar em dia, tá? Isso já tem que estar definitivamente comprovado. Não somente isso, né? Mas eu também preciso obrigatoriamente apresentar e comprovar o recolhimento do ITCMD, que é um outro fator preponderante para que aquela partilha possa, de fato, ser concluída, ser até mesmo formalizada com bom êxito, tá? E, finalmente, né, você tem que delimitar o patrimônio, tá? Como é que eu vou delimitar o patrimônio, professor? Você vai ter que descrever esse patrimônio, você vai ter que elaborar uma petição chamada esboço de partilha, tá? Essa petição, principalmente se for uma partilha judicial, né? Esse esboço de partilha é como se fosse um plano ali, o que você pretende definir, a cota que caberá a cada um daqueles herdeiros com base naquele determinado espólio que está sendo ali apresentado, tá? Então vamos imaginar, por exemplo, que exista dois imóveis, né? O de cujo já havia adquirido em vida, e ali são dois filhos, tá? Sobreviventes. É claro que vamos ter que definir 50% para A e 50% para B. Isso é tarefa que deverá ser instruída, formalizada no chamado esboço da partilha, que é a tarefa do próprio advogado formalizar, tá? A representatividade também do inventariante torna-se contundente, tudo bem? Então, uma coisa também que eu também não posso deixar de não falar para vocês, tá? Isso se houver mais de um herdeiro. Agora, se for apenas um único herdeiro, tá? O chamado herdeiro universal, não haverá necessidade, obrigatoriamente, até coloquei isso aqui no teu material, de você, por completo, buscar uma partilha definida, tá? Não precisará de um esboço de partilha. Até mesmo porque você já sabe, né? O herdeiro universal, ele não vai ter ninguém para concorrer com ele. Muitas das vezes ele obtém um mero pedido de uma adjudicação, de um termo, tá? Que ali está reconhecendo por completo aquela universalidade daquele espólio somente por seu interesse. Então, uma vez caiu na questão da OAB, e se tratando de herdeiros universais, é importante que exista, que vai exigir um formal de partilha, um plano de partilha? Claro que não, né, queridos? Basta que você somente obtenha um termo de reconhecimento, de formalização em sede de adjudicação, tá? Esse termo, esse pedido de adjudicação em sede de reconhecimento de partilha já é o suficiente, porque ali você já está informando a universalidade em prol do interesse desse determinado único, exclusivo herdeiro. Ele não vai ter ninguém para concorrer com ele, mas mesmo assim eu vou ter que obter esse aval do judiciário, tá?
Por outro lado, aí no teu material, e as modalidades de partilhas, né? Nós temos duas modalidades somente de partilha, a exemplo do inventário regra geral, tá? Nós temos a chamada partilha extrajudicial ou amigável, e nós temos também a chamada partilha judicial, tá? Chama atenção para vocês que esta partilha amigável, ou extrajudicial, ou consensual, queridos, ela está subdividida em duas importantes modalidades, tá? Isso aí é uma regra doutrinária, mas que torna-se importante vocês não esquecerem, tá? Essa partilha amigável, ou extrajudicial, ou consensual, ela tanto pode acontecer em vida, ou, obviamente, regra geral, depois do acontecimento do evento da morte, ou melhor dizendo, pós-morte, tá? Então, por favor, não esqueçam. Normalmente, a partilha extrajudicial ou amigável, você pode já iniciar a sua tramitação burocrática considerando os atos já intervivos ou, obviamente, pós-morte. Anotem isso daí que é importantíssimo, tá? A OAB gosta muito de perguntar, se tratando de partilhas extrajudiciais, obedece à modalidade. Para atos intervivos, a resposta, né? E para atos morte de causa, tá bom? Aqui, queridos, para atos intervivos, vocês até podem levar em consideração, eu não sei se eu coloquei no material de vocês, mas acrescentem aí, por favor, tá? Nós temos a regra clássica do artigo 2018 do Código Civil. Anotem aí, que é importante esse dispositivo, tá? Esse artigo 2018, tá? Traduzindo em miúdos, o que quer dizer uma partilha extrajudicial que vai tramitar em sede para atos intervivos? Nada mais, nada menos que nós vamos levar em consideração, meus amigos, a chamada doação em vida, né? A antecipação de uma herança. Eu acho que eu já devo ter comentado isso com vocês, né? Como é que isso vai acontecer, gente? Ou seja, na teoria, deveria ser assim, né? Pelo menos que na prática a gente não observa dessa forma, né? A antecipação de uma partilha, você, em vida, né, o responsável por aquela herança, o proprietário, por exemplo, ele já pode, de uma certa forma ali, eleger os seus herdeiros, já de uma forma por mera liberalidade, e já querer formalizar uma doação com base em um daqueles acervos, né, uma cota específica, em prol do interesse daquele determinado específico herdeiro, tá? O que acontece na prática é totalmente diferente da teoria. Muitas das vezes você realiza, sim, uma mera doação, mas você sequer leva em consideração, respeita a cota dos herdeiros necessários, que obviamente, se assim ali existirem. Você já deve ter visto casos nesse sentido. Por exemplo, que algum determinado genitor acaba, muitas das vezes, passando, doando, né, dilapidando patrimônio em prol do interesse de um determinado somente herdeiro. Por exemplo, de um determinado somente filho, tá? Então, vamos imaginar, se um fulano tem 3 filhos e um deles acabou se subsidiando da herança por completo, é claro que isso já caracteriza um vício do negócio jurídico, né? Essa doação aí já está direcionada para a natureza inoficiosa, tá? Então, o que que acontece, como deveria ser, né, na prática, que infelizmente não é. Eu poderia muito bem já realizar um ato de doação, desde que o legitimado proprietário, né, o responsável, o dono daquele empreendimento, subsidiasse da convocação de todos, né, para fazer com que todos tomassem ciência desse procedimento, respeitasse ao mesmo tempo a cota de cada um. Professor, mas como é que eu vou saber? A tarefa justamente do contador é para isso, tá? De formalizar justamente um relatório e ele definindo, né? Ah, o acervo está avaliado em X, teoricamente, né? Se são 3 filhos, é 1/3 para cada um. O senhor pode, de repente, até já antecipar uma herança em prol do interesse daquele, somente aquele herdeiro, tá? Agora, muitas das vezes não acontece isso, né? O proprietário, ele acaba contemplando, ultrapassando a cota dos outros eventuais herdeiros.
Ao invés de eu doar um terço, eu acabo ultrapassando esse percentual específico, tá? Então, como deveria ser? Você deveria formalizar uma escritura pública de uma doação, levando em consideração o aval dos outros eventuais herdeiros, todos ali de mera liberalidade já assinando, juntamente com provas testemunhais, formalizando em cartório. Que na prática, né, meus queridos, venhamos e convenhamos, isso não acontece. E o que é pior, né? Muitas das vezes aquele filho, por exemplo, que recebeu uma cota além do necessário, já em vida, que já prejudicou a cota dos outros eventuais irmãos, que também são herdeiros da mesma condição, da mesma natureza, e aí haverá justamente esse prejuízo, né, essa diferença no momento de você fazer o cômputo final das cotas futuras, né? Porque isso vai ocasionar prejuízo até mesmo na futura herança. Por quê? Toda vez que alguém recebe em vida uma cota, posteriormente vai ter que informar o que recebeu. Você já deve ter ouvido falar na chamada colação, né? O que é uma colação? É você justamente buscar depois o cartório e informar aquilo que em vida já lhe foi outorgado por aquele determinado legítimo proprietário. Só que na prática, infelizmente, isso não acontece. Aí caberá aos outros herdeiros depois ingressar com pedido de uma anulação perante a via judicial competente, fazendo com que leve em consideração que as suas cotas foram desvirtuadas, ultrapassando aquele percentual que deveria ter sido respeitado e assim não foi, né? Ou seja, acabou invadindo a legítima daqueles outros herdeiros, tá? Então, onde eu quero chegar? Resumo da ópera. A doação em vida, ela é um ato importante? Acontece? É satisfatório, professor? É possível realizar? Sim. Seria interessante que esse determinado doador, o legitimado, formalizasse suas doações com base justamente no auxílio de um profissional, quer seja um contador, quer seja um advogado, e verificasse realmente as cotas desses herdeiros necessários, né? Levando em consideração que cada um tem por direito a receber, resguardando, indubitavelmente, a cota desses herdeiros. Se eu tenho um patrimônio avaliado em 1 milhão, se eu tenho, obviamente, 2 filhos, teoricamente, 500 mil caberá a cada um. O que não pode acontecer, que infelizmente acontece, é você, muitas das vezes, ultrapassar esse valor percentual em prol do interesse somente de um determinado herdeiro. Você acaba doando, muitas das vezes, até a totalidade, contemplando somente o interesse de um determinado herdeiro, em detrimento do outro. O prejudicado, indubitavelmente, ele pode, posteriormente, buscar o judiciário. De repente, até mesmo em vida, com pedido de anulação. Muitas das vezes, uma doação que não foi formalizada, nem sequer ocorreu uma escritura pública, porque eu acho que o senhor já sabe que de cada 10 situações, 9 as pessoas muitas das vezes fazem de uma forma verbal, ou muitas das vezes até de um documento, né, que ali supostamente foi assinado. Não sabemos ao certo se é verídico aquelas, inclusive aquelas assinaturas que ali foram formalizadas, né? Então, todo esse procedimento tem que ser avaliado, sob pena dessa doação em vida ser descaracterizada como anulação. Os reflexos, na maioria dos casos, serão surtidos depois da ocorrência do falecimento desse determinado autor da herança, porque isso vai prejudicar principalmente o cômputo da cota desses herdeiros. Haverá justamente essa diferença, tá? Então, esses herdeiros prejudicados, eles podem tentar reaver as suas cotas posteriormente perante a via judicial, tendo em vista que em vida alguém se subsidiou de um subterfúgio, né? Você realizou uma doação, mas uma doação totalmente viciada, tá? Então, dentro desse raciocínio, queridos, depois vocês observem aí na redação do artigo 2018, eu posso realizar sim uma antecipação de uma partilha, porém, havendo a presença de herdeiros necessários, né, não esqueçamos isso. As cotas dos respectivos herdeiros já devem previamente ser definidas e, de repente, já ser o quê? Asseguradas. Tá? Uma vez a OAB colocou dentro desse panorama de informação que eu estou informando. Tá? Já deve ser definidas, já deve ser asseguradas, já deve ser resguardadas, protegidas. O que não pode é o autor da herança já querer burlar, contemplar somente o único interessado,
ultrapassando o percentual da legítima em detrimento dos outros, prejudicando o interesse das outras partes. Caberá aos prejudicados, conforme eu já havia mencionado, buscar depois uma anulatória, solicitar que esse negócio jurídico que em vida foi feito venha a ser descaracterizado. Uma vez me perguntaram, professor, e se de repente aquela cota daquele indivíduo que já recebeu em vida, ele já até dilapidou, já até alienou, já até realizou outro tipo de negócio jurídico? Não tem problema, né? O juiz ele também vai ter que analisar do que foi feito da venda, da suposta doação, né, daquele determinado negócio jurídico. Se foi adquirido um outro acervo, se foi contemplado um terceiro, tudo isso daí deverá ser analisado. A anulação, ela não só observa os atos anteriores, mas também aqueles que, porventura, surgiram de consequência desse ato, uma vez realizado. Tá? Então, tudo isso deverá ser verificado. O efeito é erga omnes. Tá? Por outro lado, ainda essa partilha amigável, ela também pode ocorrer, regra geral, por evento pós-morte, tá? Aí eu queria que vocês anotassem, por gentileza, a redação do artigo 2015, tá? O artigo 2015 leva em consideração a partilha extrajudicial propriamente dita, é a redação que foi formalizada depois do advento da Lei 11.441 de 2007, né? Que você se lembra dessa lei que criou, que formalizou o advento do inventário extrajudicial, e aí nós obtivemos uma atualização desse dispositivo, do artigo 2015, tá, gente? E aí passou a considerar a possibilidade de nós buscarmos o reconhecimento de uma partilha pós-morte, ou partilha extrajudicial. Desde que, professor? Sim, desde que a gente venha observar alguns pré-requisitos, né, queridos? Né? Não vai precisar de uma homologação em sede judicial, até porque está transcorrendo via cartório. Acabei de te explicar isso já no trâmite do inventário extrajudicial, né? Cuidado, chama a atenção dos senhores. O plano da partilha já é homologado na própria escritura pública, tá? Uma vez um aluno me perguntou, professor, mas a escritura ali, depois vai ter que ser levada lá para o judiciário para sofrer uma homologação? Não, gente, tá? Uma vez formalizada a escritura pública, cuidado, anote isso daí, não só me olhe, tá? Uma vez formalizada a escritura pública do inventário extrajudicial, no seu próprio contexto já existe o plano de catalogação da partilha. Ali já está tudo discriminado, tá, queridos? É bom deixar bem claro isso, porque muitas das vezes algumas pessoas ainda entendem que tem que buscar uma homologação judicial para aquela partilha ali que foi definida na escritura. Não, isso já está definitivamente concretizado na própria escritura, é o teu plano de partilha. Por isso que independe de pedido de homologação judicial, tá? Só para deixar bem claro isso, porque não haverá necessidade de você buscar o devido processo legal, tá? Agora, torna-se evidente que a partilha, para ser homologada extrajudicialmente, é porque no primeiro momento você teve que peticionar, né? O próprio advogado teve essa tarefa, formalizar sua petição, formalizar sua minuta, né? E ali já definiu, com base no consenso dos herdeiros, né? A cota que ali foi definida, o que cada um chegou ao seu consenso. Olha, por exemplo, fulano deixou, nosso pai deixou uma casa X, já somos quatro herdeiros, né? Somos quatro filhos, então teoricamente vai ser um quarto para cada um, né? 25%. Tá? Isso daí é uma regra clássica. Então isso já ficou definido. Mas eu quero doar em prol do interesse do fulano. Uma doação, né? Eu quero abdicar dessa cota de herança, eu quero renunciar, tá? De uma forma direta ou de uma forma translativa, né? Você vai indicar o fulano de tal. Tudo tem que estar delimitado, definido nesse plano propriamente dito, que eu chamo de minuta de solicitação de abertura do inventário, que é a petição do advogado, tá? Então, ali na petição, o colega, o advogado, já informa, né? São X herdeiros, as cotas que vão caber a cada um, já define todo um plano ali de formalização de partilha, que no final a escritura já somente vai sacramentar, sem haver necessidade depois de você solicitar uma homologação judicial. Isso daí, como já havia falado anteriormente, não é preciso, tá? Tudo bem, então o artigo 2015, havendo a presença de, chama a atenção dos senhores, tá?
Havendo a presença de herdeiros necessários, aí é que se torna bem mais contundente. Tem que ser levado em consideração o respeito à cota da legítima de cada um, tá? Que infelizmente muitas das vezes não acontece. Se houver alguma divergência, é claro que a gente vai ter que buscar o devido processo legal, tá? Presença do advogado, que vai elaborar o seu plano de minuta, já vai definir essas cotas, tá? E ali, formalmente, vai solicitar que o próprio cartório depois venha oficializar a própria escritura pública, definindo todo o trabalho desse advogado, tá bom? Pergunta, né? Tem uma pergunta aqui do Marcos. No caso, a minuta do advogado serviria para fazer a escritura? Sim. Na verdade, a minuta ou a petição, os senhores podem pronunciar de uma forma ou de outra, não tem problema. Nós não devemos iniciar nenhum cartório, meus amigos. Aliás, nenhum inventário em cartório, tá? Nós não devemos iniciar nenhum inventário em cartório sem que previamente nós formalizemos uma minuta, que é uma petição, tá? Logo quando eu iniciei, há alguns anos atrás, a advocacia civil, uma vez eu estava justamente no balcão, aí chegou lá um colega, ele levou todos os documentos, né, dos herdeiros, né, certidões, etc., e se esqueceu de elaborar a petição. Aí o senhor tabelião, olha, doutor, precisa sim de uma petição, de uma minuta, porque ali o senhor vai definir tudo isso que o senhor trouxe aqui em sede de instrumentalidade. Então, essa minuta é o cartão postal de visita, né, queridos? O que realmente os herdeiros pretendem? Chegaram até o seu procurador, que teve a tarefa de instrumentalizar as aptidões, as vontades, perante esse comunicado formal, que nós chamamos de minuta ou petição. E ali mesmo, nessa minuta, respondendo à pergunta do colega, você aproveita o momento e já discrimina a partilha. Você já elabora um esboço, um plano de partilha com base na aptidão das vontades dos herdeiros. Certo, Marcos? Então, se eu contratei, por exemplo, a Isabela como advogada, nossa advogada, vamos imaginar que eu, você e o Saulo somos irmãos, nós já sabemos de antemão o que nós queremos, né? Nós vamos informar a advogada. Nós temos uma casa, por exemplo, que o vosso pai nos deixou. Teoricamente é um terço, né? Mas pode ser que o Saulo chegue conosco. Não, mas eu não quero essa cota, eu vou renunciar para vocês. Tá? É uma decisão minha, enfim. Ou pode ser que ele já mencione, já indique somente o Marcos, ou somente ele pode me indicar. Você se lembra dessa regra que estudamos, né? Da chamada renúncia translativa, quando você já indica previamente um suposto beneficiário. Tranquilo, a doutora Isabela, a tarefa dela é justamente não só ouvir nossas aptidões, mas nos instruir. Verificar se realmente não vai invadir a cota de um outro irmão, se nós estamos respeitando a cota definitivamente da legítima, se ninguém está ultrapassando o percentual, né? A tarefa do advogado é verificar isso. Verificar justamente a questão dos documentos propriamente ditos, se estão todos corretos, se as escrituras, se as informações estão coerentes. Tudo isso tem que ser formalizado nessa minuta. Aí ela vai ser apresentada lá para o senhor tabelião. Ele vai levar em consideração essas informações que, por sua vez, lá na frente, vai informar a Procuradoria do Estado. Lembra que eu te falei para vocês, né? Que a Procuradoria vai ser acionada quando o recolhimento do ITCMD for confirmado. Aí a Procuradoria não só recebe a certidão da quitação do imposto, como vai receber a cópia da petição do advogado. Uma cópia vai ficar em cartório, né? Porque ali vai servir de subsídio para a futura lavratura da escritura pública, e a Procuradoria também vai receber uma cópia para levar em consideração se aquele plano ali elaborado está tudo coerente, né? Se não está invadindo a cota de ninguém, se está tudo realizado de uma forma satisfatória. Mas o que eu quero que vocês não esqueçam, voltando aqui para o estudo da partilha, ainda dentro da pergunta do colega, não haverá necessidade de você elaborar depois, né, solicitar um aval lá da Justiça, pelo simples fato de já ter ficado pronta essa escritura pública aqui na via administrativa, porque uma vez comprovada a escritura pública, com esta partilha já definida ali pelos próprios herdeiros, com o auxílio do advogado, né, se já ficou tudo sacramentado perante a escritura pública, já é o suficiente. Não haverá, repito, não haverá mais necessidade de
homologação judicial, tá? A própria satisfação do próprio cartório em confirmar, depois de matricular essa escritura, de averbar, de formalizar todo o seu procedimento, já é o trâmite final. Finalizamos o trabalho definitivamente do inventário e também na partilha, porque os herdeiros já sabem de antemão que vão receber, até porque mesmo eles definiram. E uma vez um aluno me perguntou, professor, essa escritura, posso depois obter alguma certidão, certidões? Pode. Você pode obter também certidões, tá? Essas certidões que você vai obter dessa escritura vai servir para que depois você vá se direcionar para qualquer órgão competente, no caso, a própria Receita Federal, a própria Secretaria de Finanças, a Caixa Econômica, seja lá que instituição for, para que depois você só tenha a tarefa de atualizar as informações correlacionadas àquele acervo pela qual você recebeu, ou melhor dizendo, uma parcela desse acervo, né? Ah, por exemplo, o Saulo, né? Ah, professor, eu quero alterar a titularidade, ainda está no nome do nosso pai, né? Eu quero que altere para o meu nome e tal. Beleza, é possível, porque agora nós já temos a escritura pública e você já obteve uma certidão em cartório que confirma a tese que a certidão, né, que a escritura pública foi confirmada com bom êxito. E essa certidão você depois outorga, vai entregar para os órgãos e somente vai solicitar essa mudança de posse e propriedade definitiva agora para sua titularidade. Você somente vai ter essa tarefa de alterar essa titularidade, tá? E aí um pequeno dever de casa, mas é importante. Desde que ficou definido ali naquela escritura pública como é que foi feito esse trabalho, tá? Certo, Marcos? Respondi, né? Bom, e aí eu queria só, antes de fechar a aula, eu queria ainda falar da partilha judicial para vocês, tá? A partilha judicial é a mesma coisa do inventário judicial, tá, queridos? Por quê? Porque leva-se em consideração aqueles determinados elementos. Presença de um herdeiro incapaz, né? Existe um litígio que já foi instaurado. O Saulo não concorda com aquele plano de partilha que foi apresentado. Eu também não concordei. O Marco. Então existe essa divergência entre nós, irmãos. Que aí a tarefa da advogada, a doutora Isabela, nos instruir. Olha, deve ser feito dessa forma, etc, etc. Se continuar a divergência, é tarefa de algum de nós aqui querer, de repente, até contratar um outro profissional, né, paralelamente. Vamos imaginar, por exemplo, que o Saulo e eu concordamos com o plano de partilha, mas o Marco discorda, né? Então ele pode muito bem, paralelamente, ingressar com pedido de reconhecimento de partilha, uma petição distinta comparada à minha petição juntamente com a do Saulo, que a Isabela foi contratada para nos defender. E aí o Marcos pode, paralelamente, buscar um outro profissional. Então existe esses antagonismos, né? Existe essa divergência entre os herdeiros. Isso me cheira inventário judicial. E é claro que a partilha também vai ter que ser transcorrida perante o mesmo procedimento, perante a mesma natureza, tá, gente? Então é claro que é muito mais desgastante. Uma vez me perguntaram, professor, a vantagem da administrativa. Eu acho que a resposta é óbvia, né, queridos? Administrativamente falando, você tem um percurso bem mais célere, bem mais direto comparado à via judicial, né? Porque a via judicial já está dizendo, é mais desgastante. Não só por questão de você querer um direito diferente do outro, da outra vontade, mas porque também você vai ter que perpassar pelas citações, vai mandar oficiar órgãos competentes, vai ter que localizar o paradeiro muitas das vezes de herdeiros. Então, isso tudo vai requerer tempo, né? Comparado justamente ao administrativo, o judicial é muito mais moroso, tá? Mas uma coisa é certa, tanto na via administrativa quanto na via judicial, e precisamente aqui na via judicial, torna-se também que observemos as mesmas regras, tá? Até coloquei aqui, não te esquece. Se tiver pendência de débitos, resgata já imediatamente, procede imediatamente a quitação desses débitos. Mesma coisa lá do administrativo. Aqui no judicial também não vai fugir a regra. Só que o que acontece aqui no judicial? Muitas das vezes os credores, paralelamente, eles também têm o direito de acionar o espólio e já tentar resgatar os seus créditos aqui, né? Então, enquanto está tramitando a ação dos herdeiros, por outro lado, está tramitando a ação dos credores, né? Que eles também estão tentando ser ressarcidos, né? Com base justamente no valor que vão acionar o espólio, tá? Então,
repito, na via judicial, mesmo raciocínio, né? Havendo débitos, também imediatamente já tem que ser saldados. Por esse motivo, muitas das vezes, é por isso que, na maioria dos casos, demora o inventário judicial, porque ainda está na discussão da pendência da quitação dos débitos, né? Muitas das vezes, o credor X, ele já acionou o espólio, e aí tem que verificar se realmente existe valor suficiente, se possivelmente o de Cujos deixou outros espólios também em outras localidades, manda oficiar os órgãos também, as circunscrições, o judiciário desses municípios, para fazer avaliações, busca e apreensão. Meus amigos, e aí o tempo passa, tá? Para realmente verificar se o finado deixou outros acervos espalhados, tá? E aí, como eu coloquei aqui, né? Depois, manda notificar os herdeiros, acionar os herdeiros. Depois tem que recolher o imposto, né? Mesmo raciocínio. Só tem uma diferença. Aqui na via judicial competente, tá? O próprio juiz de ofício já determina, eu acho que eu até te falei isso na aula passada, mas o juiz de ofício, ele já determina que a Cefa já proceda o recolhimento do ITCMD. A partir do momento em que, por primeiro, o juiz já mandou avaliar aquele acervo, te lembra, né? Da aula passada? Vamos primeiro avaliar o acervo, fazer justamente uma avaliação precisa do perito ou, de repente, do avaliador. Te lembra que eu te falei? Aí depois vai ter uma certidão que vai ser expedida por esses profissionais competentes. Oficia os herdeiros para que eles tomem conhecimento dessas certidões, para se manifestarem, né? Para ver se eles concordam ou não com aqueles valores ali apresentados da avaliação do acervo. Professor, eles concordam, beleza. E se eles discordarem? Eles têm todo o direito de contestar. 15 dias, né? Te lembra que eu te falei? 15 dias normalmente é a contestação. Então, olha só, gente, os contratempos. Quando o juiz manda avaliar, cita os herdeiros para se manifestar com relação à avaliação, para ver se eles concordam ou não. Se eles discordarem, eles vão contestar. Se eles concordarem, beleza, vamos avançar agora para o recolhimento do imposto. Oficia a Cefa, né? O juízo competente ele já manda imediatamente oficiar para que também ela se manifeste. E ali vá previamente informar quanto é o valor desse imposto, né? Que tem que ser recolhido pelos herdeiros, precisamente, claro, do espólio. Depois que for recolhido, aí sim vamos formalizar, vamos concretizar a partilha. Então, resumo da ópera. No caso da partilha judicial, torna-se também evidente que, por primeiro, já haja a confirmação do recolhimento do ITCMD. A diferença da via administrativa para a via judicial é que lá na via administrativa, você, enquanto herdeiro, os próprios herdeiros já acionam a Cefa diretamente, né? Para recolher justamente esse imposto. Aqui na via judicial, não. Isso já é feito por ofício. Até mesmo porque já existe um processo, devido ao processo legal, já instaurado. Você já inaugurou um processo. Então, tudo vai ser feito internamente pelo próprio judiciário, tá? Ao invés de você, por si só, acionar a Cefa, aqui na justiça, não. O juiz, depois que for verificada a avaliação dos acervos, que for comprovado, aí sim manda oficiar a Cefa para que esta informe o valor correto do imposto a pagar. E uma vez pago esse imposto, aí sim a partilha posteriormente vai ser finalizada com bom êxito, tá? Não devemos esquecer também, tá? Por fim, o formal da partilha. O que é o formal da partilha, professor? É o documento oficial que vai surgir após o trânsito julgado da sentença, que reconhece a partilha definitiva em prol dos herdeiros. Espera aí, professor, eu quero anotar. Anota. Formal da partilha é uma certidão, tá, queridos, que o juízo competente ele vai outorgar, ele vai expedir, no caso, né, ele vai reconhecer a partilha definida. Então, essa certidão ela surge depois da sentença. Primeiro, o juiz reconhece a partilha e sentença. E logo em seguida, formaliza, oficia, né, para que venha a ser lavrado essa certidão que eu chamo de formal da partilha, que ali, por completo, passou a definir a cota que vai caber a cada um dos herdeiros.
É através desse formato da partilha que definitivamente os herdeiros vão saber o que vão receber, tá? Vai ser registrado em cartório? Indubitavelmente, tá? Depois desse formato de partilha vai ser averbado em cartório para que ali venha formalizar por completo e definir a cota que cada um dos herdeiros vai indubitavelmente receber, tá? É o direito também dos herdeiros depois de buscar o cartório e solicitarem uma certidão de partilha, não tem problema nenhum. Eles podem solicitar uma certidão que normalmente para aquelas heranças que não ultrapassarem, aquelas heranças menores que muitas das vezes não ultrapassam um valor muito acentuado, de até 10 vezes o salário mínimo, tá? Você pode até obter de imediato essa certidão. Na maioria dos casos, heranças mais complexas, o cartório te dá um prazo para que ele te outorgue essa certidão, tá? Certo, queridos? Bom, eu estou olhando aqui no meu relógio, eu acho que eu já passei um pouquinho do horário, peço mais uma vez desculpa, melhor dizendo, mas na outra semana eu vou só falar para vocês das ações judiciais, os mecanismos que você vai buscar para, de repente, ainda tentar anular uma partilha ou reconhecer uma partilha, tá? Oficialmente, nós vamos fechar a nossa aula na quarta-feira que vem, tá? Nós vamos fechar o nosso capítulo, o direito civil, né? Do direito às sucessões. E aí, no caso, na quinta-feira, quem tiver também dúvidas, eu vou estar também aqui para dirimir determinadas dúvidas, até porque nessa semana que vai entrar, vai ser a avaliação final, é como se fosse a prova final, aliás, a prova do segundo NPC, né? E aí vocês vão fazer, propriamente dito, que eu vou passar um questionário para vocês. Então, vamos combinar aqui. Na quarta-feira a gente fecha esse capítulo, e na quinta-feira é para eu estar aqui para dirimir dúvidas aqui com vocês. Quem tiver, estou à inteira disposição, tá? Desde já agradeço. Amanhã é feriado, é claro que vocês vão estudar direito civil. Ponho minha mão no fogo, né? Vocês vão estudar direito civil amanhã. E aí fiquem atentos para eu postar o material da próxima atividade de vocês. Até domingo vocês vão ter esse material, tudo bem? E amanhã eu já coloco o vídeo da aula de hoje. Aí, conforme for, vocês já podem acessar o vídeo amanhã. Tá bom, gente? Meu muito obrigado e até a próxima semana. Bom feriado amanhã. Estudem civil, estudem partilha. No material tem bons questionários aí para vocês, bons materiais que eu coloquei. Aí vocês dão uma analisada